o Romanos 4:13 a 4:13 ao 25. Ele diz assim, no final do texto, ele diz assim: o Jesus que foi sacrificado, esse é o trecho final, fez-nos aceitável diante de Deus, tornou-nos justo perante Deus. Para quê? É essa a minha questão que eu vou tratar com vocês. Para que Jesus se sacrificou? Para que Deus teve todo esse cuidado? Para que nós tivéssemos acesso a Deus. Mas para quê? E a resposta eu já vou dar agora. Para continuar sua obra em nós. Eu vou pegar como base a vida de Abraão para nós falarmos alguma coisa sobre a questão da graça. O texto diz assim: a famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele, Abraão. E disso que Abraão participou quando creu. Isso é importantíssimo, é fundamental. Foi baseado na decisão de Deus de acertar as contas com Abraão, com ele, e Abraão simplesmente participou disso, da promessa de Deus. E nós continuamos: se alguém recebe esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido. A promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas se não há contrato, apenas uma promessa, e uma promessa de Deus, você não pode quebrar. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e o aceitamos e a tudo que ele faz. O cumprimento, repetindo aqui, o cumprimento da promessa de Deus, ele se dá não porque eu cumpro algumas coisas, ou alguns detalhes, ou porque eu fiz isso ou aquilo. Se dá porque eu confio que Ele é Deus e de que Ele vai fazer a obra na minha vida. Glória a Deus. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela. Não tem outro. Não adianta querer fazer alguma coisa para que você possa ter um texto bíblico em Romanos mesmo que diz assim: Deus, Ele não age, Ele não se movimenta pelo que nós fazemos, Ele se movimenta pelo que Ele faz com que nós nos movimentamos. A promessa de Deus chega como um presente, é o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós, ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como um santo. Deus não deu atenção a Abraão porque ele era santo. Então, vem cá, porque você é bacana, você é um cara perfeito, é por isso que eu vou te catar você, a gente vai fazer uma caminhada. Não foi por isso. Mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Abraão não era absolutamente nada e Deus o chamou. E Deus fez a promessa a ele. Não é o que lemos nas Escrituras?
que Deus diz a Abraão: farei de você uma grande nação. Abraão foi o primeiro chamado, Abraão foi primeiro chamado de pai, e depois tornou-se pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que Ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco, comigo e com você. Ele chamou e Ele tem uma promessa para mim e para você. E essa promessa não foi porque eu sou bacana ou você é bacana. Esta promessa é porque Ele é Deus e Ele quer continuar a obra dele na nossa vida. E você e eu não temos acesso a Ele por alguma coisa que nós tenhamos feito. Ele nos chamou quando nós não éramos ninguém, como Ele fez com Abraão. Glória a Deus, aleluia. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitável diante de Deus, tornou-nos justo perante Deus, para continuar a sua obra em nós. Irmãos, primeira coisa que eu quero deixar bem claro com esse texto bíblico, e quem quiser leia textos anteriores e depois veja o contexto, e vocês vão ver como é o que Deus está falando profundamente para nós. Não adianta eu achar que é assim, que é daquele jeito ou do outro jeito. Deus, Ele nos chamou quando nós não éramos ninguém. E a Bíblia em Romanos vai dizer depois: imagine agora o que Ele não tem para nós, uma vez que nós tenhamos nos colocados nas mãos dele. Aleluia. Agora, irmãos, é pela fé, é porque eu e você acreditamos que Ele é Deus e que Ele vai fazer a obra na nossa vida. Aleluia. O que eu tenho que fazer? Acreditar que Ele é Deus e que Ele vai fazer a obra na minha vida. Aí você vem para a igreja, tá? E o que você tem que fazer? Acreditar que Ele é Deus e que Ele vai fazer a obra na sua vida. E que obra é essa? Passa para a página seguinte, essa página aqui. Deus, Ele tem alguns atributos, algumas qualidades que são incomunicáveis, como a onisciência, a onipresença, o poder. Essas coisas de Deus, elas não são comunicáveis para nós, são coisas próprias de Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele tem todo o poder. Para nós isso é inconcebível, mas tem algumas coisas que Deus, qualidades de Deus, que Ele quer comunicar para nós. E quais são essas qualidades de Deus que Ele quer nos comunicar?
E ele só pode comunicar se eu e você estivermos tendo um relacionamento pessoal com Deus. Aleluia. Essa obra de Deus, ela não é feita de qualquer jeito, de um outro jeito, à distância. Ela é feita em um relacionamento pessoal. E ela se dá na minha vida de um jeito completamente diferente do que dá na vida do pastor Alexandre. E na vida de cada um de vocês, a construção desta obra que Deus tem. Mas ela é muito semelhante a Jesus. É o caminho que Jesus percorreu, é o homem que Jesus foi, é esse homem que Deus quer transformar eu e você. Mas isso se dá pessoal, numa caminhada. E quais são essas características? E eu vou querer comentar com vocês um pouquinho de cada uma, que eu elenquei algumas, para a gente poder ter alguma noção. Santo. O que significa santidade? Tem dois sentidos, o positivo e o negativo da santidade. Quais são esses dois sentidos? Negativo no sentido de que eu deixo de fazer coisas. Eu não mais vou procurar. Essa obra é de Deus na minha vida, lembre-se. Eu vou querer que Deus trabalhe no meu ser, para que aqueles impulsos, aqueles instintos, eles não sejam mais tão dominantes na minha vida. Eu vou procurar negar, eu vou procurar deixar de fazer certas coisas que são ruins para a minha vida. É nesse sentido do negativo da santidade. E no positivo, eu vou me lançar a Deus, eu vou me dedicar a Deus. Dedicar é no sentido de se consagrar, de se separar, de se estar com Deus. É esse o sentido positivo da santidade. Então, todos nós temos que buscar essa característica, a característica da santidade, nesses dois sentidos. E deixar esse exercício terrível que nós temos do egoísmo, do não olhar apenas para nós mesmos e buscar a satisfação própria e dos instintos mais fortes da gente. E nós vamos procurar nos dedicar a Deus e buscar o nosso próximo. Aleluia. É esse o sentido de santidade. Retidão. Atuar segundo a própria essência, viver aquilo que professamos. Eu declaro que eu acredito que Deus tem uma vida melhor para mim do que qualquer outro, de que qualquer outro lugar ou do que eu possa imaginar. Deus, se eu estiver com Deus, se eu acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acreditar que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, se eu acredito nisso, eu tenho que buscar viver conforme aquilo que eu estou professando. Mas isso quer dizer que eu tenha que fazer alguma coisa? Não. Quer dizer que eu tenho que acreditar e buscar olhar para mim e ver se realmente eu estou vivendo a minha vida conforme eu tenho professado. Será que eu estou vivendo a minha vida conforme eu tenho declarado? Eu acredito que Ele, Deus, tem o melhor. Ele, Deus, tem as coisas mais importantes. Eu acredito que é em Deus que eu tenho uma vida de verdade. Mas eu ainda continuo, se eu olhar para aquele item da santidade, satisfazendo os meus egoísmos, satisfazendo os meus instintos egoístas. Será que eu estou professando, estou tendo retidão? Professo aquilo que efetivamente eu estou vivendo? Se não, então eu vou embora. Não é? A questão é simples. A obra é de Deus na sua vida. Vamos fazer o seguinte? Vamos buscar a Deus mais. Aleluia.
E buscar a Deus, gente, não é fazer alguma coisa. Buscar a Deus é procurar ter aquela intimidade, aquela comunhão, conhecer, saber quem Ele é. Justiça. Uma outra característica importante sobre as minhas relações, sobre o caráter de Deus que Ele quer comunicar para nós. Na minha relação com as pessoas, estava no texto, eu tenho que observar a santidade, eu tenho que observar a minha retidão e eu tenho que observar a justiça. O quanto a obra de Deus tem sido efetiva na minha vida e eu tenho dado espaço, e o quanto disso eu já tenho muito forte em mim. Justiça está diretamente ligada à relação de poder. Relação de poder é a capacidade que cada um de nós temos. Eu costumo dizer o seguinte: uma mulher, ela tem um poder de ser mulher por si só. Um homem tem o poder de ser homem por ser homem. Uma criança tem o poder de ser criança. É isso que é a relação do poder de ser. O quê? Ser você criança, ser você adolescente, mulher. Eu sou homem, eu não tenho o poder de ser mulher, eu tenho o poder de ser homem por ser homem. É criança, tem o poder de ser criança por ser criança. E assim sucessivamente. Aleluia. É na justiça entre os seres envolvidos. É na justiça que o poder de ser de cada ser humano existe. Quero dar um exemplo para ver se a gente consegue entender essa questão de justiça. Ela é assim: eu tenho uma namorada. Eu sou casado, por exemplo. Sou casado, tenho a minha esposa. Como é que eu exerço, como é que eu sou justo com ela e como é que eu exerço o meu poder de ser e o dela também? Se por acaso eu deixar a minha mulher ser quem ela é. Se eu oprimir essa mulher, se eu ficar podando ela, não deixando ela fazer coisas. Por exemplo, ela quer trabalhar, ela quer se exercer profissional, a sua profissão, ela quer estudar, ela quer louvar a Deus, ela quer exercer os dons delas dentro da igreja, e eu não deixo fazer isso, é injustiça. E a injustiça e a justiça, ela se dá na relação entre os seres. A mesma relação de justiça que eu tenho com o pastor Alexandre não pode ser levada, não é a mesma relação de justiça que eu tenho com a minha mulher. São seres diferentes, então a justiça se dá de forma diferente. Ela se dá quando eu deixo o outro ser quem ele é. Se eu estou num grupo na igreja, é fundamental que eu possa, naquele lugar, exercer o meu poder de ser, exercer os meus dons, a minha qualidade. Se eu não fizer isso, eu estou num ambiente onde eu não sou tratado com justiça. Justiça, então, é isso. Pessoalidade. 3 características da pessoalidade: o tratamento, o relacionamento do ser com ele mesmo. Genuinidade, sem mistura. Abaixa um pouquinho o genuíno, por gentileza. Genuinidade, sem mistura nem alteração, puro, autêntico, original. É engraçado como nós, muitas vezes, por exemplo, eu vejo o pastor Alexandre, estou aqui, congrego aqui, o pastor Alexandre é uma pessoa que eu admiro muito. Eu começo a querer imitar o jeito dele pregar, o jeito dele ser pastor, o jeito dele tratar com as coisas. É muito bom eu admirar uma pessoa, mas eu tenho que ser eu. E eu vou me achar na minha relação com Deus. É verdade, meu irmão. É junto com Deus que eu vou me achar, que eu vou me perceber, que eu vou ver quem eu sou efetivamente. Aleluia. Por ser genuíno é essa busca de ser uma pessoa original, ser uma pessoa pura, ser uma pessoa sem mistura, sem alteração, e que busca ser aquilo que Deus propôs para mim ser, e não o que Deus propôs para o pastor. Estou citando muito o pastor Alexandre, né? O pastor Alexandre ser. Veracidade.
ser verdadeiro, tanto no que afirma formalmente, quanto no que deixa implícito. Tem uma coisa que é assim, de repente eu namoro, aí eu conheço uma moça bacana no trabalho, e de certa forma eu converso com ela tudo, e ela entende, ou eu deixo transparecer que por acaso eu tenho algum interesse com ela, estou interessado nela. Se isso acontece, eu sou responsável por aquilo da mesma forma como se eu dissesse para ela: eu quero casar com você. É isso. E eu quero, e no caso, tudo que eu estou falando, eu vou deixar para colocar no site da igreja. Pode colocar, todos têm versículos bíblicos ali, que vocês podem dar uma olhada e verificar se isso é fato mesmo, tá? E é importante observar o seguinte: nós somos responsáveis por aquilo que nós declaramos. Eu quero, se eu falei, é isso, eu sou responsável do mesmo jeito, como se eu deixar a entender que eu quero. Veracidade, ser verdadeiro tanto no que afirma formalmente como no que não. Um Deus de verdade é mais bem servido pela apresentação da verdade. E nós somos, esse é o meu caráter e o caráter que Deus quer colocar para você e para mim. Essa é a obra dele na minha e na sua vida. Portanto, se é isso, nós devemos procurar isso em Deus, para que Ele fortifique e fortaleça mais em nós. Glória a Deus. Fiel, cumpre o que prometeu, não se deve dar a palavra impensadamente. Irmãos, tem uma coisa, em Josué, ele vai falar um pouco, Josué, capítulo 9, versículo 16 ao 21, se eu não me engano, vai dizer, tem uma coisa muito importante no texto bíblico, que chega uma tribo, e Josué tem que matar todo mundo. Aí chega uma tribo e fala assim: olha, eles se vestem maltrapilho, arma uma armadilha para ele, e fala assim: olha, eu sou de outra tribo, será que você não pode dar uma terra para nós, tal? Aí Josué pega e fala assim: não, eu posso, pega aquela terra ali. Era uma tribo que deveria morrer, deveria ser dizimada, mas Josué deu a palavra dele. Aquela tribo perturbou o povo de Israel até hoje. E detalhe, eles não podiam dizimar aquela tribo. Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você, quando dermos a nossa palavra, ela seja cumprida. Aleluia. Ser fiel. É isso que nós procuramos, essas características todas nós queremos encontrar em Deus. E é essas características todas que Ele quer comunicar para mim e para você. Essas características, é essa obra que Deus tem na minha e na sua vida. Aí a minha questão é muito simples. Quando eu me converti, eu dava aula sobre isso, era uma aula sobre Deus. Depois passou-se o tempo, tudo, e eu estava agora estudando isso, e eu peguei e falei: Senhor, como é que eu me afastei tanto? Como eu me afastei tanto daquilo que o Senhor tinha proposto para mim? Eu considerava, é lógico, que para ser como Jesus eu estava a anos-luz de distância, mas era impressionante como eu tinha caminhado bem diante de Deus. E hoje eu olho para mim e falo: Senhor, como eu me distanciei tanto. E aí entra aquela história, eu digo isso: Deus, Ele pode trazer qualquer pessoa para vir pregar aqui, qualquer profeta, porque você fala da palavra de Deus, é um profeta, pode trazer qualquer um, mas quando Ele chama um profeta para fazer alguma coisa, porque Ele tem uma obra também na vida do profeta. Na minha, era chamar a atenção para mim e falar: meu amigo, quão longe eu estou. É impressionante. Então essa é a obra. Deus nos chamou. O que eu tenho que fazer? Acreditar que Ele é poderoso para fazer isso. Alguém consegue fazer por si só? Eu olho para um negócio desse e eu fico: Senhor, não, mas o Senhor é poderoso, então estou lá. Eu vou como Abraão. Como Abraão. Eu não era ninguém, Ele me
chamou e agora eu estou aqui, e quanto eu estava caminhando bem, eu me distanciei tanto, eu olho e falo, Senhor, e agora? Eu não sou digno. Não. Você acredita que eu sou poderoso? E a obra na sua vida, ela é comigo e eternamente, eu não tenho prazo determinado? É eu e você, camarada. Então, para. E a obra continua. E nós vamos continuando. E Deus, de um jeito ou de outro, vai nos chamando a atenção para concluir a sua obra. Porque o sacrifício do Senhor Jesus foi para dar acesso a mim e a você, a Ele Deus, para que a obra fosse feita através de um relacionamento efetivo meu com Deus, seu com Deus. Agora, para nós concluirmos, tem um amor. Amor é colocado como o maior de todos os mandamentos, a maior coisa. Eu acho bonito isso. Amor é unir o que está separado. Não dá para você unir o que está separado se uma vez não foi separado. Verdade. Nós fomos separados pelo pecado no Jardim do Éden. E Deus fez de tudo para nos reunir com Ele, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E Ele quer que nós estejamos com Ele reunidos. Amor é unir o que está separado. A reunião pressupõe separação daquilo que está essencialmente junto. O nosso destino, a única coisa para nós, o único sentido da nossa vida é Deus. Nós somos separados dele e perdemos todo o sentido da vida. E aí nós vivemos procurando um monte de coisa. E no final das contas estamos todos perdidos, porque o sentido da vida é Deus, e Ele fez tudo para que nós pudéssemos estar reunidos com Ele. Agora, o que eu tenho que fazer é acreditar que Ele é Deus e que Ele tem algo melhor para mim. Aleluia. É isso que eu e você tem. Não vou correr, vou fazer isso. Não. Deus vai fazer. Você acredita? Eu creio. Você crê? Se você crê, Ele vai fazer. Se você participar da promessa dEle na sua vida, e a promessa dEle na sua vida é essa: tornar você homem, tornar você mulher, tornar você conforme o Senhor Jesus. É essa a promessa, e é isso que Ele quer cumprir na sua vida. Você está a fim de participar dessa promessa? Se você tiver, é tudo o que você precisa fazer para que Deus cumpra em você a obra dEle. E detalhe, se daqui a um tempo você perceber que você está muito longe disso, não tem problema. Se você acreditar que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Amor e justiça de Deus. Para encerrar, um ponto de tensão. Sempre tem aquele problema, amor, justiça e tal. O que é a justiça? A justiça, como eu comentei com vocês, não sei se ficou muito claro, é o poder de ser. Deus, Ele quer fazer uma obra, e é uma coisa pessoal, no relacionamento dele com você. Ele deixa você ser o que você quiser, porque Ele quer o poder de ser. Agora detalhe: afastado de Deus, sem Deus, eu estou perdido, estamos perdidos. E Ele é justo para deixar você ir para o meio do inferno, se você quiser, que é a separação completa dEle. Então, Ele é justo para deixar que isso ocorra. Essa é a justiça. E o amor? O que tem a ver com justiça? O amor, Ele fez de tudo para que nós estivéssemos unidos com Ele, para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que nós estivéssemos com Ele. Mas eu preciso acreditar que Deus é o melhor para a minha vida. Eu tenho que acreditar que o que Jesus fez, que Jesus, Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, e que
que Ele me dá acesso através de Jesus Cristo, do que Ele fez, eu tenho acesso ao Pai, para que Ele cumpra a obra dele na minha vida. E eu quero então participar dessa obra. Aleluia. Não quero? Deus é justo para deixar você ser o que você quiser. Tem um texto que eu amo, pode subir. Esse texto eu uso ele desde que eu comecei a falar sobre isso. Por isso seguiremos o Senhor nosso Deus para sempre, mesmo que todas as nações que nos rodeiam adorem ídolos. É por isso, é por causa desta obra, que eu amo ao Senhor e eu não quero sair debaixo dos seus pés, estar ali implorando, me deixa, me ajuda, é por causa desta obra, é desta obra que Ele tem na minha vida, e Ele fez tudo para que eu tivesse acesso a Ele, para que essa obra fosse concluída. Então por isso essa palavra eu digo com muita força: por isso seguirei ao Senhor nosso Deus para sempre, mesmo que todo mundo vá seguir qualquer outra coisa que queira. É verdade, meu Pai. Portanto, eu quero dizer para vocês: Deus chamou para isso. A promessa de Deus é isso. Existem outras coisas, mas a obra é essa: fomos predestinados a sermos conforme o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade de vocês terem me convidado para trazer a mensagem. Eu amo falar da palavra de Deus.